Namastê, minha amiga, meu amigo que é apaixonado por yoga. Eu sou Alexandre dos Santos, criador da Escola Jaya de Yoga. Seja muito bem-vindo ao canal da Escola Jaya. Aqui nós conversamos sobre yoga e sobre os outros assuntos relativos à cultura védica. E para quem não sabe, a cultura védica é uma cultura da Índia. Se você está chegando agora no canal, é a primeira vez que está por aqui, eu queria dar as boas-vindas e uma boas-vinda especial para você e pediria que você se inscrevesse no canal para que você fosse sempre informado quando nós colocarmos um novo vídeo, e aqui praticamente todos os dias tem vídeo novo. E esse assunto de hoje, eu vou pedir a você gentilmente que você possa compartilhar para que ele possa chegar a mais pessoas, porque é um assunto muito importante, muito interessante, que é a importância do conhecimento técnico na formação em yoga. Então você vê o seguinte: tanto quem pratica, quem consome, né? Quem vai às aulas de yoga e procura um bom professor, como quem já ensina, já está ensinando, mas de alguma forma percebeu que faltou alguma coisa na sua formação. E é lógico, todos nós, eu estou ensinando yoga há 35 anos e sempre estou aprendendo, eu não paro de aprender. Então esse mecanismo de aprendizado contínuo, ele tem que ser despertado, né? Todo mundo tem esse potencial, não é uma coisa só do Alexandre, só de algumas pessoas, todo mundo tem isso, basta você simplesmente abrir espaço para que ele possa se manifestar na sua vida. Dito isso, nós vamos para o vídeo e vamos conversar bastante sobre esse assunto, tá? Eu espero que vocês comentem, porque a ideia aqui é uma troca, como toda aula, né? Toda aula é uma troca. Então, comentem, porque eu quero escutar você, eu quero saber o que você conseguiu entender, se ficou muito claro, se não ficou. Se você tem dúvida, fique totalmente à vontade. Vai ser um prazer responder todas as mensagens e vamos ao vídeo. Olha só, ensinar yoga vai bem além do que simplesmente conduzir uma sequência de asanas, sequência de posturas, né? Para quem não conhece, né, yoga, está começando a ter contato agora, as posturas do yoga, que parecem exercícios físicos, né? Só parecem. Elas são chamadas de asanas, né? Postura psicofísica, porque mexe com a nossa mente, nossa psique, tudo ao mesmo tempo, né? Tudo um movimento coordenado, movimento pensado, refletido. E aí há uma sequência, você pode montar, o professor na sua formação deve aprender como montar uma sequência dessas para poder beneficiar o seu aluno. E aí o que acontece é que essa sequência ela é pouco comparada àquilo que você precisa saber para que você possa ter um conhecimento sólido, né? E com isso você poder oferecer uma prática segura, coerente e significativa para os seus alunos, tá? Então, uma coisa que é muito importante nós termos em mente o domínio da anatomia humana. Então ele vai permitir ao professor de yoga fazer adaptação nos asanas, conforme as necessidades e limitações individuais de cada praticante, né? Com isso, ele vai proporcionar a prevenção de lesões e vai promover alinhamento na postura e também um bem-estar. As posturas, que são as asanas, elas não são apenas formas físicas, como eu falei anteriormente. Elas vão exigir uma compreensão de suas funções, benefícios e contraindicações. Isso é muito importante, contraindicações, tá? Então, um professor, uma professora bem preparado vai orientar com precisão, respeitando os corpos dos diversos praticantes que ela tenha na aula, porque é praticamente impossível, a não ser que você crie uma aula específica. Fala assim: olha, vamos fazer aqui uma aula só para pessoas que tenham hérnia de disco. Vamos fazer uma aula para pessoas apenas que tenham hipertensão arterial.
vamos fazer uma aula apenas para pessoas que possuam cardiopatia. É praticamente impossível você montar uma estrutura dessa forma. Você vai limitar muito a ação dos alunos, porque muitas vezes aquele teu aluno que tem um problema de hernia de disco, ele só pode ir num determinado horário, que não é o horário da aula de hernia de disco. Percebe o problema, a problemática? Então a ideia seria o professor fazer um investimento nele mesmo, né, se capacitar, para que ele possa atender qualquer tipo de aluno com qualquer tipo de patologia dentro do horário que o aluno dispõe. Isso é o ideal, fazer esse tipo de trabalho, que é um trabalho que nós aqui na Escola de Ave fizemos já há alguns anos, esse tipo de estruturação, né? De você poder atender. Por isso que nós trabalhamos com uma anamnese, que é um material desse tipo aqui, ó, vou mostrar para você. Isso aqui é até legal, você chegar às vezes numa escola de yoga, você perguntar, ó, isso aqui é uma anamnese, são as principais doenças encontradas no sudeste aqui do Rio de Janeiro, ou na região sudeste, desculpe, no Rio de Janeiro, na região sudeste, são as principais, tá? E junto com essa ficha nós temos uma outra anamnese, tá vendo? No verso, que é uma anamnese, que é um histórico de saúde baseado na medicina da Índia, o Ayurveda. Então nós usamos esse material aqui, ajuda ao professor ou a professora te ajudar o praticante, para que o praticante possa ter uma segurança a mais, né? À medida que há essa troca, essa parceria entre professor e aluno, o aluno vai municiando o professor com informações, porque acontece às vezes, gente, isso é perfeitamente normal. Você vai preencher essa fichinha aqui, vai levar para casa, não importa. No primeiro momento você vai e lembra de algumas coisas, aquilo que está mais na sua mente, né? Está mais ativo, você está sentindo alguma coisa, você vai e preenche. Aí tempos depois você na aula, já fazendo aula, você fala assim, pô professora, eu me lembrei que eu tenho um problema assim, já tem algum tempo que não manifesta e por isso que eu não lembrei de colocar na ficha. Não tem problema nenhum. Você fala com o professor, com a professora, que ela vem e acrescenta na tua ficha, que aquilo ali serve como um guia, né? Como uma forma dela poder estar olhando você como um todo, não como um problema de coluna, um problema de depressão, não, como um todo. E aí a ideia é, de posse dessa informação, ela começar a escolher asanas, posturas psicofísicas mais adequadas para o seu momento. Às vezes as posturas elas são as mesmas que foram dadas inicialmente, mas em função das informações prestadas nessa anamnese, o professor, a professora, com sua expertise, e aí entra a questão do conhecimento técnico, ela rearruma as posturas, porque uma postura tem a particularidade de influenciar a outra. Então ela rearruma, permitindo ter, com isso, uma prática mais benéfica, vamos chamar assim. Não que a anterior fosse ruim, mas você consegue ter um aproveitamento maior e melhor da prática em função da informação de problemas de saúde, tá? Isso é um aspecto bem importante. E outra coisa é a respiração, que é chamada de pranayama. Ela é uma das chaves do yoga. Então, saber como ela influencia o sistema nervoso e energético permite guiar os alunos com mais profundidade, promovendo estados de equilíbrio e de presença. Então, não é simplesmente tem que estar atento à aula, vamos prestar atenção, gente. Não. As ferramentas que o yoga te proporciona fazem com que naturalmente você consiga ter mais atenção, ter mais estado de presença na aula, desfrutando. E a ideia, veja bem, é você pegar esse estado de presença que você está assimilando dentro da prática e não esquecer ele, não. A ideia é você pegar esse estado de presença e levar para o seu dia a dia, levar para o seu trabalho. Porque, veja bem, se você conseguir pegar suas tarefas diárias, pode ser tomar um banho, pode ser fazer uma refeição, pode ser cumprir uma tarefa do seu trabalho, se você consegue fazer isso com presença, a tendência, a qualidade do seu trabalho ser cada dia maior e melhor. E olha só, existe uma coisa aqui muito importante, que é a falta da atenção fazer com que você tenha a necessidade de estar constantemente revisando tarefas já realizadas. Tá? Isso é um negócio muito sério, pode parecer bobagem, mas não é não. Eu faço alguma coisa, qualquer coisa, pode ser para mim, pode ser do meu trabalho,
qualquer coisa eu estou fazendo. E aí eu paro e eu tenho que voltar lá para ver se realmente foi feito. Pô, mas como assim, cara? Você acabou de fazer. É igual fechar uma porta. Você fechou a porta, tirou a chave da fechadura e botou no bolso. Caminhou 5 metros e você não tem certeza se fechou a porta. Por quê? Porque na hora de você colocar a chave na fechadura e virar fechando, você não estava presente, a sua mente fugiu. Então, esse trabalho do pranayama, o trabalho de consciência respiratória, ele vai, porque ele tem uma íntima relação com o nosso ritmo mental. Ele vai fazer com que a sua mente seja capturada e permaneça onde está o seu corpo. Então, você está ali, você olha a fechadura, olha a chave, coloca a chave e vira. Trancou, retira a chave, coloca no bolso e segue. Ah, mas e daqui a meia hora? Pode passar 1 hora, pode passar quantas horas for. Você vai ter sempre a certeza. Por quê? Porque a sua mente estava naquele momento e você viu, você vivenciou a virada de chave e a retirada de chave colocada no bolso. Isso é extremamente importante. E isso pode parecer uma bobagem, mas não é. Quando você contabiliza o tempo que você perde, vamos chamar assim, para voltar e conferir tarefas que já foram realizadas, é um tempo gasto totalmente desnecessário. Simplesmente porque faltou o quê? Atenção, faltou concentração na hora que você estiver fazendo o que tinha que ser feito, tá? Um outro aspecto aqui é a prática quando ela é feita sem entendimento, tá? A prática sem o entendimento do pranayama pode ser superficial ou até prejudicial. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse trabalho de superficialidade é como se você encarasse o pranayama simplesmente como um exercício respiratório. E a ideia não é essa, tá? Então, um conhecimento técnico bem fundamentado garante que os exercícios respiratórios sejam utilizados com consciência e eficácia. A base filosófica do yoga, como apresentada nos Yoga Sutras de Patanjali, que é um tratado muito antigo de yoga e que tem aí nesse tratado um código de ética fabuloso, tá? Então ele vai dar sentido à nossa prática. Então compreender esses princípios como se os yamas e niyamas vai ampliar a abordagem do yoga além do teu local de prática, além do tapete, né? Então, isso é um ensinamento para a vida, né? O trabalho dos yamas e niyamas. É uma coisa que você carrega para todo lugar, a todo momento, você está sempre usando os yamas e niyamas. Todas as suas escolhas, se forem feitas baseadas nesse código de ética, serão escolhas de uma qualidade infinitamente maior do que as escolhas sem esse código de ética, né? E você ter realmente uma compreensão. Agora, isso tem que ser oferecido. Agora, vai ser oferecido se o professor tem esse conhecimento. Se ele não tem esse conhecimento, ele infelizmente não vai ter como oferecer isso para você. Então, é muito importante isso, né? A formação passa por isso. Não é uma coisa tão simples, né? Então, um professor que vai conseguir integrar os fundamentos filosóficos, ele vai transmitir o yoga como um caminho de transformação e autoconhecimento, tá? Não apenas como uma atividade física, foi o que eu falei. O yoga, muita gente encara o yoga como uma ginástica exótica vinda da Índia, e não é. O yoga está muito além disso, né? Então, uma questão que é importante é a união entre técnica e filosofia, tá? Então, ela cria um ensino mais completo. Essa combinação permite que o aluno vivencie o yoga de forma integrada, corpo, mente e espírito. E tem um aspecto aqui que é muito importante, que é quando você entra na essência da coisa que você está aprendendo, ou que está ensinando, está aprendendo para poder ensinar, você naturalmente você introjeta isso na sua vida. E aí, automaticamente, como você começa a realizar a transformação em você, você passa a ser um exemplo vivo e inspirador para o seu aluno que está vindo. Ele começa a ver como você lida com as adversidades, com os problemas, com as questões do dia a dia, né? É isso, o yoga trata disso. Não pense em nada mirabolante, nada do outro mundo. É isso, eu aqui agora, pagar conta, é relacionamento, respeitar as pessoas, amar ao próximo, amar a Deus. São essas coisas.
não pense que é nada mirabolante. O professor de yoga baseado num código de ética, ele simplesmente vai fazer escolhas fundamentadas nesse código de ética. A sua conduta, e tem um detalhe, o bom professor, ele não joga para a plateia como algumas pessoas fazem. Ah, eu quero me parecer bom. Não, eu sou quem eu sou. Eu sou imperfeito e luto para me aperfeiçoar a cada momento. É isso. Essa é a autenticidade que se espera de um professor de yoga. Não se espera uma santidade, que ele caminhe sobre as águas, nada disso, tá? É pé no chão, realidade. É disso que nós estamos falando. Um outro aspecto aqui é que um conhecimento técnico sólido, ele também fortalece a autoconfiança do professor e transmite uma maior credibilidade. Isso vai funcionar como uma inspiração de segurança e engajamento dos alunos, né? Então isso é uma coisa que o professor tem que pensar sobre esse aspecto, sabe? E um outro aspecto que eu diria aqui que é importante é você dominar esses aspectos técnicos e filosóficos do yoga. É um ato até de respeito, né? E respeito à tradição e aos alunos. Então, ensinar com profundidade é uma forma de honrar o caminho e cultivar a verdadeira essência do yoga, tá? É isso que eu queria compartilhar com você. E eu queria que você, se você puder, compartilhar o vídeo, né, para outras pessoas, você achar que é relevante. Gostaria de ouvir seu comentário, né, sobre essas coisas que eu falei com você. E nos vemos no próximo vídeo, porque isso aqui é uma sequência que eu elaborei de vídeos que eu vou fazer para nós irmos conversando, para que você possa ter uma ideia do que é uma formação em yoga. O que você precisa estar trabalhando, né, em você para uma formação. E para aquelas pessoas que falam assim, mas Alexandre, eu não tenho vontade de ser professor, não. Não tem problema, você pode ser uma grande praticante de yoga, um grande praticante de yoga, porque o que é a grande praticante de yoga? A grande praticante de yoga é aquela praticante que faz com consciência, ela sabe o que ela está fazendo, sabe? Ela sabe o que ela está fazendo. Ela pode até praticar por uma questão de espaço, por questão de companhia, ela gosta de ir a escolas de yoga para ter as suas amizades, trocar, aprender algumas coisas lá, mas ela sabe para onde ela está indo, ela tem um conhecimento nesse sentido, e por isso ela muitas vezes faz a opção de fazer um curso de formação, né? Para conhecer mais, para aprofundar, para ver aí uma literatura específica, para poder ter esse acesso de trocar ideia num outro nível que ela possa esclarecer. Eu falo isso até por experiência própria. Quando eu comecei a ensinar yoga, eu tinha uma carência muito grande de troca. Não conhecia muitos professores, e os livros eram insuficientes para poder eu estar aprimorando o meu conhecimento, né? E aí, com o tempo, eu fui sendo agraciado por Deus de conhecer outros professores, né, bons professores, fiz amizade com essas pessoas, comecei a trocar, e aí muitas vezes você recebe uma indicação, né, uma literatura boa que você não conhecia, você vai atrás dessa literatura, e ali muitas perguntas são esclarecidas, né, dúvidas que você tenha, e dessa maneira foi, né? E no meu caso, até outro idioma, eu aprendi espanhol para poder ler, né? Ler em espanhol, porque a literatura na época em espanhol era muito mais abundante do que em português era muito pouco. Então eu passei a ter acesso a outro conhecimento, né? Vindo inclusive até publicações vindas direto da Espanha, né? Eu comprava através da Argentina, e isso me ajudou muito na minha formação. Tá? Bom, eu agradeço muito quem ficou até o final do vídeo, tá? E até o próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus, Namastê, Hariom.